Já louvamos, oramos. Agora é o momento ápice do nosso culto ao Senhor, que é a administração da palavra. Quero convidar a reverenda Will aqui para que estejamos orando por ele. O reverendo Will é presidente do Etério e também filho, né? Então, a alegria, a honra, muito grande. Sei que o pastor Wilkes gostaria muito de estar fazendo esse momento aqui, mas aprove o Senhor e tudo que aconteceu, e para a honra regular dele. E nesse momento eu quero pedir à igreja, como a Fidel está orando pelo pastor, essa noite. O doutor vai estar apresentando a coisa que está muito acompanhando. Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome. Nós repetamos, voltamos ao Senhor com louvores, a Deus, oramos ao Senhor, mas agora neste momento é o momento que a tua palavra será ministrada no nosso coração. E a tua palavra é a história de Deus. Queremos, Deus, pedir em nome de Jesus, o Senhor cuide a vida do reverendo Deus, mais uma vez, que ele seja vaso em tua mão, e que a palavra ao sair dos lábios, por favor, Deus, venha cortar, Deus, toda a intenção dos nossos pensamentos, Deus, toda a intenção do nosso ser, para que o teu nome seja exaltado. Use ele poderosamente nessa noite. O Natalaia, a falar aquilo dele, porque nós não queremos simplesmente ouvir, mas que sejamos praticantes também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor, meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos vocês com a graça e com a paz de Cristo. Eu saúdo o conselho dessa igreja, a pessoa do seu vice-presidente, prazer querido que está aqui. Eu saúdo ao pastor Wilson, a pessoa da sua digníssima esposa, nossa querida irmã Meire, também presidente da Federação de SAF, do nosso presbitério. Prazer, querido, está aqui. Eu saúdo aos queridos irmãos dessa igreja pelo seu aniversário. Prazer estar aqui com vocês. Saúdo minhas ovelhas queridas lá do café agora. Prazer tê-los aqui, em nome de Jesus. E em nome do nosso presbitério, nós parabenizamos essa igreja pelo seu aniversário. Que Deus, na sua infinita graça, esteja abençoando ricamente a vida dos queridos irmãos. Queria ler e queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas 4 versículos. Aliás, vamos ver apenas o versículo 4, que vai servir com base para a nossa reflexão hoje.
Diz assim o texto, Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Meus queridos, às vezes eu tenho a impressão que a história me pregou uma peça ao não permitir que eu participasse da vida de pessoas que eu gostaria de participar. Eu quisera muito poder retornar ao tempo, quem sabe assentar-me aos pés de Abel, de Enoque, de Abraão, de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Paulo, assentar-me aos pés desses homens para aprender com eles, aprender através do exemplo de vida e de integridade as mais sublimes lições de fé e de esperança. Eu quisera, quem sabe, entrevistar José, o filho de Jacó e Raquel, aquele mesmo que pela fé migrou de uma cisterna fria para um palácio. Eu quisera também caminhar pelas estradas poeirentas da Palestina, quem sabe, reconstituir os passos daqueles discípulos junto com seu mestre. Eu quisera mais. Eu quisera, quem sabe, participar das dores, da aflição de Pedro, de Tiago, da alienação de Tomé, o testemunho in loco de transformação da vida desses homens. Eu quisera mais, quem sabe, estar ao lado de um homem chamado Simão, o Cirineu, e ajudar a, quem sabe, a carregar a cruz do Mestre. Sim, queridos, eu quisera ter caminhado ao lado desses heróis da fé e aprender com esses homens o que é viver pela fé. Heróis da fé. Nós estamos vivendo num tempo de escassez de heróis. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm procurado heróis nas bancas de jornais, nas prateleiras do supermercado, nas televisões, nas redes sociais da vida. Mas os heróis da fé, irmãos, são diferentes. Os heróis da fé se distinguem desses heróis factoides de hoje. Os heróis da fé são homens e mulheres que constroem e que pavimentam a estrada da fé. E aí, eu queria meditar um pouquinho com vocês hoje, aniversário dessa igreja, sobre o perfil desses heróis da fé. E desafiar, quem sabe, a cada um de nós a examinar a nossa própria vida, para que possamos olhar o nosso perfil, para ver se nós somos candidatos a heróis da fé. Vamos olhar para a palavra, porque a primeira coisa que eu encontro, irmãos, no livro de Hebreus, o primeiro perfil é que os heróis da fé são aqueles que firmaram um pacto com a esperança. São homens e são mulheres de Deus, que têm esperança viva no seu coração. A esperança, pela sua própria natureza, diz respeito ao futuro. O apóstolo Paulo diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança abrange muito mais do que uma simples vontade ou anseio por algo no futuro. Essa esperança, meu irmão, minha irmã, consiste na certeza da alma, na firme
convicção e esperança sobre as coisas futuras, aquelas coisas que não são reveladas pelas Escrituras Sagradas. A esperança bíblica, ela está intimamente vinculada a uma fé firme. O irmão começou esse culto falando: se estamos firmes, se estamos de pé, é por causa do Senhor. Mas aqueles que têm um coração encharcado de esperança são homens, são mulheres, são jovens, são adolescentes, são crianças com uma fé firme. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que abundeis na esperança no poder do Espírito Santo. E o autor de Hebreus inicia esse capítulo 11 dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A esperança cristã, meu irmão, minha irmã, está vinculada a uma sólida confiança em Deus. Olha o que o salmista diz: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como em ti nós esperamos. Essa é a marca, é o perfil de um homem, de uma mulher de fé. Ele tem, irmãos, o seu coração encharcado de esperança. Aliás, Pedro, na sua epístola, vai dizer que ele nos regenerou para uma viva esperança. Você tem esperança no coração? Você tem esperança no teu interior? A esperança é uma âncora para o crente através da vida. É por causa da esperança no coração que ele sobrevive. É por causa da esperança no teu coração que ele não se deixa levar pelas circunstâncias da vida. Ele está lá, ele está firme. Venha a tempestade que vier, ele está firme. Venha vento forte que vier, ele está firme. Venha mar agitado que vier, ele está firme. O crente, encharcado pela esperança, ele não se deixa levar pelas circunstâncias da vida. O profeta Jeremias, no ápice da sua lamentação, ele brada: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Povo de Deus, não se esqueçam disso, em nome de Jesus, que os verdadeiros heróis da fé são homens, são mulheres, cujas memórias estão comprometidas com esperança no coração. Seja um herói da fé. Pavimente a tua vida com esse perfil, com essa característica. Esperança. Porque quem crê, espera. Espera no Senhor. Confia nele. Porque o mais, tudo Ele fará na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja, em nome de Jesus. Mas a história vai nos mostrar que os heróis da fé, eles têm uma segunda característica. Porque são homens e são mulheres que têm consciência da transitoriedade da sua missão. Eles admitem a fugacidade da vida ao confessarem que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra, conforme Hebreus 11, versículo 13. E aí eu quero reportar a tua mente para o Salmo 90, que é um dos salmos mais antigos das Escrituras Sagradas, escrita por Moisés, aquele homem de Deus, líder do povo judeu à terra prometida.
E esse antigo texto nos aponta algumas questões que devemos considerar em meio à nossa dor, porque este salmo revela a transitoriedade humana. Algumas metáforas usadas no salmo por Moisés demonstram o quão fugaz é a nossa passagem na terra. Ele vai dizer que a nossa vida é como um breve pensamento. Ele vai dizer que a nossa vida é como uma flor que nasce, que aparece, daqui a pouco murcha e morre. Ele vai dizer que a nossa vida sobra aos 70 anos e havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor é crescer e enfado. Ou seja, meu irmão e irmã, todas essas afirmações apontam para o fato que nós estamos aqui de passagem, que nós somos passageiros, que estamos em transição, que este não é o nosso lugar definitivo, que nós somos peregrinos, que nós fincamos aqui nossa tenda e fincamos aqui e acolá, mas essas tendas são facilmente mudadas de posição. Você está aqui hoje, amanhã você pode não estar, e toda pessoa deveria considerar seriamente essa questão. Porque o texto aponta para o fato de que, quando fazemos isso, nós alcançamos um coração sábio, ou seja, o tolo, o negligente são aqueles que não consideram essas verdades. E aí eu me lembro de Cristo. Cristo exortou os seus discípulos a contar a parábola do homem rico e inércio. Ele diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Tens preparado? Para quem será? Ou seja, irmãos, quantas oportunidades já não foram desperdiçadas por tantas pessoas nesse momento? Oportunidade de escolha que poderiam fazer a diferença agora e no futuro. Quantas oportunidades foram colocadas em segundo plano por conta do orgulho, do poder e da posição? Quantos nesse momento dariam tudo para voltar o tempo, para tentar aproveitar uma oportunidade que ele perdeu na vida, só que o tempo não volta? Ou seja, os heróis da fé são diferentes. Eles aspiram a pátria superior, eles aspiram a pátria celestial. Então isso traz para nós essa característica de saber que a sua vida e a sua missão aqui, irmãos, tudo aqui é passageiro. Se tudo aqui é passageiro, em nome de Jesus, meu irmão, aproveite a oportunidade que você tem. Se tudo aqui é passageiro, e se tudo aqui passa rápido demais, aproveite o seu tempo. Viva para a glória de Deus. Use o teu talento para a glória de Deus. Use a sua vida para a glória de Deus. Use a sua posição para a glória de Deus. Use a sua música para a glória de Deus. Use o seu talento que você tem, o que você é, o seu tempo, a sua vida para a glória de Deus, porque nós estamos aqui de passagem, irmãos. E a passagem, às vezes, ela é rápida demais. Aproveita. Ou seja, para de perder tempo com coisas irrelevantes e sem valor. Porque quando a gente perde tempo com coisas irrelevantes e sem valor, a oportunidade passa. E a gente vai ficando. Mas os heróis da fé, eles têm outro perfil. E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Os heróis da fé são aqueles que, por sua fé, eles obtêm um bom testemunho. O texto de Hebreus 11, 12, que pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E aqui as suas ações são mencionadas, os seus exemplos são citados, a sua conduta é imitada, os seus feitos se tornam certos, a sua bravura é reconhecida. E aí você vai em Hebreus capítulo 11, 33 a 39, o autor transforma em crônica os atos de bravura dos heróis da fé. Ele vai
dizer o seguinte, que esses heróis da fé são homens e mulheres que subjugaram o reino, que praticaram a justiça, que obtiveram promessa, que fecharam a boca de leões, que extinguiram a violência do fogo, que escaparam a fim da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição seus votos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, por obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova dos escárnios, dos açoites, sim, até algemas e prisões, homens e mulheres foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, mortos à vida de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelo monte, pelas covas, pelos anjos da terra. Aí o texto encerra dizendo assim: todos esses obtiveram bom testemunho. E aí, irmãos, cabe uma pergunta: quem deu testemunho deles? Quem deu testemunho desses homens? Queridos, quem dava testemunho desses rejeitados pelo mundo era o próprio Deus. Sim, veja que o texto diz no versículo 4 exatamente isso. No versículo 5 ele repete isso. Meus queridos irmãos, ainda que você seja honrado pelas pessoas, ainda que você seja honrado pelas autoridades, saiba que a maior honra, o maior testemunho para a minha vida, da sua vida, é aquele que vem do trono da graça de Deus, é aquele que vem do Pai, é aquele que vem lá do alto. Os maiores aplausos são aqueles, irmãos, que não vêm da arquibancada humana, mas aquele que vem da milícia celestial, em nome de Jesus. É lá, irmãos, que o Pai aponta para mim, para você, e exalta o nosso testemunho. E aqui a gente precisa refletir, porque existe uma quantidade enorme de igrejas, de crentes, de líderes, de pastores, de músicos, de professores, que querem receber aplausos de homens, querem receber reconhecimento humano. O maior reconhecimento que eu tenho, que você tem, é aquele que vem do trono, é aquele que vem de Deus. Os maiores elogios são aqueles que saem da boca de Deus. Deus deu testemunho de Jesus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Portanto, Jesus não precisava lutar para provar nada para ninguém, porque tudo que era preciso ele tinha a aprovação e o testemunho do Pai. Meus queridos irmãos, há muitos heróis da fé que o autor não teve tempo para mencionar, mas eu acredito que há um livro dos heróis da fé, e o Senhor continua a fazer os seus apontamentos, porque os heróis da fé, irmãos, não se limitam a Hebreus capítulo 11. Deus é o Deus da história. Quem sabe o seu nome, quem sabe o meu nome está nesse livro, onde Deus tem dado testemunho que nós o temos agradado, e de que, embora imperfeito, temos amado ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E aí eu deixo para vocês o impacto que esses heróis da fé tiveram no mundo. Ele diz assim: pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fim da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, em momento algum lemos que esses heróis da fé viveram para agradar a homens. Em momento algum nós lemos que esses heróis da fé viveram para receber testemunho humano. Eles tiveram um bom testemunho, mas o testemunho veio direto do trono da graça de Deus. Esses são heróis da fé.
Mas, queridos, e aí eu queria partir para o quarto e último perfil que me chamou muita atenção desses heróis da fé, no texto que lemos. Aliás, no versículo que lemos. Os heróis da fé são aqueles que, a exemplo de Abel, depois de morto, ainda fala. Eu gosto de refletir sobre isso. Toda pessoa que passa pela nossa vida, irmãos, não passa sozinho e não nos deixa só. Ele leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. E os heróis da fé têm esse perfil. São pessoas amáveis e carinhosas que se entregaram, dando o melhor de si e que têm sempre um lugar especial em nossa mente e em nossos corações. Eles nos ensinam a viver com dignidade, iluminam os caminhos obscuros para o qual possamos trilhar, sem medo e cheio de esperança. Eles se doaram e se doam, por exemplo, e muitas vezes renunciam os seus próprios sonhos, para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Os heróis mencionados aqui no capítulo 11 de Hebreus marcam a página das Escrituras. Existem heróis, irmãos, que marcam a página de nossas vidas. Eles entram em nossas vidas, às vezes sem pedir licença, subjugam os nossos corações. A história está cheia desses heróis, irmãos, de gente que depois de morto ainda fala. É só você ler, talvez você, alguns aqui já sabem, tiveram essa curiosidade. Olha a história do presbiterianismo. Está invado, irmãos, de heróis, de gente assim. João Calvino, nosso Simon, Schneider, Beckford. Beckford foi um homem que trouxe o presbiterianismo para a nossa cidade, depois de chegar ao Rio de Janeiro. Sim, irmãos, José Manuel Conceição, o primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil, ex-padre. Álvaro dos Reis, Benjamin Moraes. Não tive o privilégio de conhecer nenhum deles pessoalmente, mas são pessoas que continuam falando. São pessoas que deixaram um legado, um exemplo para nós. Aí eu olho para as Escrituras Sagradas. Aí, irmãos, contemplo homens que depois de morto continuam falando. Aí você olha para Enoque e veja que mesmo depois de morto ele continua falando que precisamos ter intimidade com Deus, e mesmo no mundo sem Deus nós podemos andar com Deus. Aí você olha para Jacó e veja que mesmo depois de morto ele continua falando que precisamos ter a persistência de lutar com o anjo até ser abençoado por Deus. E ele olha e diz assim: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Aí você olha para José e vê que mesmo depois de morto ele continua falando que precisamos ter a pureza e a coerência de não abrir a guarda do nosso coração para a entrada de uma linda mulher e dizer não à sensualidade, à vida pecaminosa diante de Deus e dos homens. E aí você olha para Davi e você vai ver que depois de morto ele continua falando que precisamos ter confiança que ele colocou no Senhor para lutar contra os gigantes da vida. Aí você olha, irmãos, para essas pessoas, você chega até Elias, e você vai ver que depois de morto, ele ainda continua falando que precisamos ter coragem para pregar contra Acabe, contra Jezabel, e enfrentar os seus 450 profetas. E que nós não podemos, em hipótese alguma, ser conivente com o pecado, que não podemos retroceder diante do combate a toda forma de erro. Irmãos, assim Deus abre a porta do céu para nos abençoar, irmãos. Olha, Elias viveu com Deus, ele viu o pecado da nação como Deus via, ele entristecia por causa do pecado como Deus se entristecia. E aí você chega até Isaías. Aí você vai ver que depois de morto, ele ainda continua falando que precisamos ter a consciência da nossa incapacidade diante da visão da santidade de Deus. Ai de mim, eu sou homem de lábios impuros,
Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Toda a nossa obra, todo o nosso ministério precisa nascer da nossa incapacidade. Porque só quando você tem a visão da sua incapacidade é que você vai depender totalmente da capacidade do Altíssimo e do Espírito Santo de Deus. Aí você olha para Jeremias, você vai ver que mesmo depois de morto, ele ainda continua falando que ele chorou pelo povo, que preferiu o exílio a negociar os valores do reino. Que sofrimento, irmãos, esse profeta teve. Quanta angústia nesse coração que chorava diante de Deus por causa do seu povo. Corações que não choram nunca poderá ser o coral da paixão do Mestre. Aí você olha para Malaquias, mesmo depois de morto, ele continua falando que precisamos ter coragem para denunciar o pecado do sacerdócio judaico do seu tempo. Um homem que teve coragem de chamar o povo judaico de ladrão por não dizimar. Nós não temos essa coragem mais hoje. Até porque, se falar isso, crucificam a gente. Mas é o que ele fala. É o que ele diz. Que profeta precioso, irmãos. Esse profeta de Deus, homem ousado, homem resolvido, profundamente comprometido com o Senhor. Ele ainda nos fala que o homem de Deus foi chamado não para agradar aos homens, mas para agradar ao Senhor. E aí você chega até João Batista. Você vai ver que depois de morto, ele ainda continua falando, porque ele aponta para o Mestre. Ele aponta o caminho do Senhor. Ele preferiu morrer denunciando o pecado de Herodes a experimentar o politicamente correto. Aliás, o que mais tem enfraquecido o crente hoje é esse negócio de politicamente correto. Porque não chama mais pecado quanto pecado, porque vai entristecer alguém. O problema é que a Bíblia continua falando que pecado é pecado. A Bíblia continua falando que roubo é roubo. A Bíblia continua falando que aborto é pecado, é matar uma vida. Não importa a ideologia, irmãos. Importa o que a Bíblia diz. Importa o que a Escritura aponta. E aí, você olha para João Batista e aprende com ele a olhar para o Mestre e dizer: convém que ele cresça e que ele diminua. O problema é que muitos hoje não querem ser diminuídos. Mas essa é outra história. Aí você chega para o apóstolo Paulo e vai ver que mesmo depois de morto, ele ainda continua falando bem alto aos nossos corações. O homem que seguia uma religião, mas sendo alcançado pela graça, passou a percorrer o caminho do sofrimento, a pagar o preço do compromisso com Cristo, as raias da morte, e que vivia com Cristo com intensidade para morrer por Cristo, morrer em Cristo e morrer com Cristo. Que dizia alto bom som, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para mim, para você, para nós que somos salvos, é o poder de Deus em nome de Jesus. O homem que no final da sua vida, ele teve a oportunidade de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí você olha para Cristo, você vai ver que depois de morto ele ainda continua falando, porque preferiu fazer a vontade do Pai do que a sua, que foi manso e humilde de coração, que veio a dar a sua vida por nós, que morreu por coerência, que nos ensinou a amar até os nossos inimigos, a bendizer até aquele que nos maldizem, a perdoar o que nos ofende, a caminhar uma segunda milha e a orar pelos nossos algozes. Sim, meus queridos, falta-nos tempo para lembrar de tantos outros heróis da fé. Mesmo depois de morto, continua falando para nós. Queira Deus, como esses heróis, possamos servir no modelo. Falar bem alto às gerações que irão nos suceder em nome de Jesus. Os heróis da fé, repito,
ele se distingue dos heróis factuais de hoje. Os heróis da fé são homens e mulheres que pavimentam a estrada da fé. São aqueles que firmaram um pacto com a esperança. O seu coração é encharcado de esperança. E aí ele vê o que está acontecendo nesse mundo. Tantos escândalos no meio que se diz evangélico. Ele vê o que está acontecendo nesse mundo, de tanta injustiça, de tanta corrupção, de tanta coisa acontecendo. Mas ele nunca perde esperança, porque ele sabe que está sentado no trono é o Senhor dos exércitos, o mesmo que olha para mim, para você, e diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, irmãos, os heróis da fé, eles têm um coração encharcado de esperança. Os heróis da fé são aqueles que têm a consciência da transitoriedade da sua missão. Se você tem uma missão, irmãos, faça bem feito e faça enquanto há tempo para isso. Se você tem decisões a tomar, tome enquanto há tempo para isso. Se você tem algo para fazer, faça enquanto há tempo para isso. Porque a nossa vida nesse mundo passa rápido demais. Irmãos. Tem gente que pensa que vai viver para sempre, não vai não. A nossa vida passa, como disse Moisés, como um breve pensamento. Então aproveite as oportunidades da vida em nome de Jesus. Os heróis da fé são aqueles que por sua fé obtêm bom testemunho. Tem tanta gente no nosso meio que depende de aplausos, de tapinha nas costas. Tem tanta gente que não gosta de ser contrariado. E ele se esquece que o bom testemunho e o maior dos testemunhos vem do trono da graça. É o Deus que olha para mim, para você e diz: observaste meu servo. Foi isso que ele falou de Jó? Observaste meu servo Jó? Homem fiel e íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Quem está dando esse testemunho? É um testemunho que vem direto do trono da graça de Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. Os heróis da fé são aqueles que, a exemplo de Abel, de todos os outros, são homens, são mulheres, são crianças, são jovens, que depois de morto ainda falam. Que Deus abençoe a vida dessa igreja. Amém. Que vocês possam, irmãos, examinar a tua vida e peça a Deus, para que a sua vida seja pavimentada dessa forma, o coração cheio de esperança, com um coração que sabe que o tempo passa e que a nossa vida aqui é curta demais, de gente que tem bom testemunho direto do trono, e de gente que depois de morto ainda vai falar, e falar muitas corações. Deus abençoe ao pastor dessa igreja, ao conselho dessa igreja, aos membros dessa igreja. Que naquele livro esteja o meu nome e o nome de cada um de vocês. Amém. De homens e de mulheres, heróis da fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus. O coral vai cantar agora. O Wilkinson, Ico, mais chegado. Eu quero que vocês sintam-se abraçados como ele abraçaria a todos, como vocês bem o conhecem. Ele gostaria muito de estar aqui. Quando ele foi ao hospital hoje, a última vez agora, às 18 horas, ele foi muito angustiado. Nosso irmão Adalto levou.
e ele queria pelo menos dar a abertura do culto e poder ver o rosto de cada irmão, mas infelizmente ele não pôde estar. Deus não permitiu que fosse da forma que ele queria, que ele planejou. Mas ele vai poder assistir, né, a filmagem que o nosso diácono Francisco está fazendo. Então é isso, eu quero agradecer muito à Igreja de Parque Aurora, ao nosso pastor Newton, a todos os outros irmãos que nos visitam. Sintam-se abraçados pelo pastor da igreja e também por mim, a esposa do pastor, que tem o nome de Rosimeire. E depois, eu creio que depois nós temos, né, algo a oferecer aos irmãos ali atrás. Sintam-se à vontade no meio de nós, muito obrigada. E foi muito bom ouvir o coral que eu participei, viu? Igreja de São João da Barra, eu participei desse coral enquanto eu estive lá na Igreja Amada de Parque Aurora. Amém. Eu passo a palavra para o pastor Denilson, que vai orar e vai nos dar a bênção. Vamos orar para encerrar? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Vamos orar, Senhor. Rendemos a Ti, meu Pai, toda a honra e toda a glória. Louvamos o Teu nome por esses momentos que aqui nós passamos. Te agradecemos, ó Pai, pela vida desta igreja, pelo seu aniversário. Rogamos no nome precioso e poderoso de Cristo, que o Senhor abençoe os teus filhos que aqui congregam. Abençoe, ó Deus, a liderança desta igreja. Abençoe, ó Deus, o pastor desta igreja nas suas enfermidades. Que o Senhor, ó Pai, nos leve como o Senhor nos trouxe, debaixo da graça, da misericórdia e dos cuidados do Senhor. Em nome de Jesus, receba no teu trono de graça a nossa gratidão, a nossa adoração por esses momentos que passamos aqui. No nome precioso de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, esteja sobre esse bairro, esteja sobre toda a igreja do Senhor, espalhados por toda a face da terra, hoje até a volta santa, gloriosa e bendita de Jesus de Nazaré. Queridos, até amanhã, se Deus assim nos permitir.